Boa noite, meus jovens. Estamos começando mais um podcast da Hope Class, a nossa classe jovem da Igreja Central de Vitória. Estamos começando mais um resuminho da lição dessa semana. E o título da lição essa semana, a lição de número 10, é o processo do discipulado. E agora vamos falar sobre a concessão. É bem bacana, vindo de um compilado e uma junção de vários que estão ligados ao processo do discipulado, né? E nós estamos fazendo aí uma analogia, uma comparação, usando de exemplo o processo do discipulado como se fosse a plantação, né? Uma plantação. Então nós tivemos aí várias etapas diferentes. Tivemos o preparo da terra, tivemos o cultivo aí. Então a gente percebe, né, que existe uma semelhança entre o processo do discipulado, ou seja, você falar de Jesus para as pessoas, levar essas pessoas para a igreja, levar essas pessoas até o batismo, e também existe algo parecido aí também com o processo de plantação, né, de cultivo e etc. Bom, mas deixando os papos para o lado, vamos apresentar os nossos maravilhosos convidados. Eu começo por ela, né? A nossa moça aqui entre os rapazes, Ellen. E aí, Ellen, como é que você tá? Olá, obrigada aí, tudo bem com você? Ronald, é um prazer estar aqui nesse podcast. Obrigada pelo convite. Meu nome é Ellen Camargo, e sou aí, filha aí da Igreja Central de Vitória. Comecei muito com os adolescentes, né? E é um prazer estar aqui com um discípulo meu aí, olha, Galter, tá? Coração sempre batendo mais forte aí junto com você. E será uma satisfação estar com vocês aqui. Show de bola, muito obrigado, Ellen. E aqui um exemplo muito bacana de algo que aconteceu, que eu gostaria que acontecesse mais vezes. Nós temos aqui um convidado muito especial, que ele esteve com a gente na última live, no nosso último sábado ali, comentando, participando com a gente. E hoje ele está aqui, participando com a gente, tanto no podcast, quanto o sábado também estará conosco, participando da nossa live. Fala, grande Simon, como é que você está? Se apresenta para o pessoal aí. E aí, meus queridos, salve meus consagrados, como é que vocês estão? Obrigado pelo convite, exatamente. Semana passada eu entrei na live de vocês, estava comentando, participando, e surgiu o convite para me juntar a vocês essa semana. Eu fiquei muito feliz. Como você falou, meu nome é Simon, eu sou jornalista e vim recentemente de São Paulo, e agora estou morando em Vitória, e estou conhecendo essa cidade aqui maravilhosa. Mais uma vez, obrigado pelo convite, tamo junto. Show de bola, Simon. Se Deus quiser, é uma nossa nova aquisição, né? Ficar com a gente aí, não vai desgrudar da gente mais. Juntos nessa. E claro, ele, nosso menino de ouro, que está sempre conosco aqui hoje, ele disse que é um programa muito especial para ele. Explica pra gente. Fala, Ronald. Pois é, eu não posso mentir sobre esses assuntos pessoais. Então, realmente hoje, pelo fato eu chamo carinhosamente de tia Ellen, pelo fato da tia Ellen estar aqui hoje com a gente, né? Ela que foi lá minha professora quando apareci nos adolescentes, um pirralhinho ainda, e foi aí cuidando de mim, né, de forma espiritual e pessoal também, claro, através do tempo. E foi muito importante para mim. Ela, o Will, o Marcelo lá na classe, foi uma fase que eu passei que me formou como ser humano e eu jamais vou esquecer. Então, é um sentimento muito gostoso estar aqui com ela. Faz tempo que a gente não tem um contato, ela está cuidando de outros assuntos aí, em outros lugares, né? E a gente continua aqui na Central, mas é ótimo, é maravilhoso poder ter uma oportunidade de dar um reencontro, assim, né? Mesmo longe, a gente está aqui pertinho. E eu mando um beijo, um abraço muito forte para ela, para a família, para a Julinha, para o tio Júnior, para o Eric também, para geral. São pessoas maravilhosas e eu amo muito. Então, passado aí essa explanação minha sentimental, né? Vamos aí para mais um episódio. Estamos aqui também com o Simon. Simon, é um prazer te conhecer, cara. A gente teve um embate lá na nossa live de sábado. O cara já me deu uma invertida, uma cortada, mas o cara é gente boa, né? Tá aí atrás como um bom jornalista, atrás dos melhores fatos, das melhores verdades. Então vai ser um peso aí pra gente. E olha só, né? O cara mandou lá na live também que era um
um cara que não tinha que não tinha achado uma igreja ainda para ele. Então, acho que a gente está fazendo o nosso trabalho aqui, né, Ronald, para cuidar dessa ovelha aí que veio lá de São Paulo. Mas é isso aí, é um prazer. Vamos para mais uma lição e tamo junto. Muito bom, muito bom. E você que quer fazer igual o Simon, você mandar um recadinho pra gente lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no @HopeClassVix, VX lá no final. Você pode participar tanto aqui do podcast quanto também das nossas lives. Todo sábado às 11 horas nós temos as nossas lives, né? E lá você pode tanto participar no chat quanto também no estudo da lição junto com a gente. Bom, vamos partir aqui para o tema da lição essa semana, que eu, sinceramente, Counter, até achei que a nossa última lição era parte do processo de discipulado e estava redondamente enganado, porque nós temos aqui o processo, a parte, né, que fala de conservação. E aí eu achei isso muito interessante, porque o que seria essa parte de conservação? Porque é bom que a gente percebe que o batismo ele não é a última coisa que acontece dentro de um processo de discipulado. Existe uma manutenção após o batismo daquela pessoa e aquela pessoa precisa se sentir acolhida dentro do igreja que ela frequenta, dentro daquela comunidade religiosa ali. E esse acolhimento ele é muito importante e é de grande parte responsabilidade né, nós membros de cada igreja, é nossa responsabilidade para que essas pessoas se sintam abraçadas, né, se sintam pertencentes à nossa comunidade religiosa. É claro que quando sai da igreja, um único motivo, né, simplesmente porque ninguém conversou comigo, não me senti acolhido e tal. Existem vários outros motivos, né? Mas é muito importante que, se uma pessoa desvincula de uma comunidade religiosa, que não seja por falta de amor, que não seja por falta de afeto, de conversa. E isso, claro, é responsabilidade nossa, né? Nós precisamos fazer isso aí. Essa semana ficou martelando uma coisa na minha cabeça, né? Enquanto eu li alguns trechos da lição, ficou me martelando a seguinte ideia, de que existem algumas igrejas, algumas denominações, isso inclui também até a própria Igreja Adventista em alguns pontos, em alguns aspectos, eles visam a quantidade de pessoas batizadas na igreja. E eu acredito, de fato, de que a quantidade realmente é algo muito importante, né? Quanto mais pessoas batizadas, são mais pessoas que estão fazendo parte daquela comunidade, estudando a Bíblia, ficando junto com os irmãos, né? Se entretendo e tudo mais. Então, realmente, a quantidade de pessoas chega perto da quantidade de pessoas salvas que vão para o céu e tudo mais. Mas o que me passou pela cabeça é justamente se muitas pessoas estão procurando a quantidade de batizados ao invés de procurar a qualidade desses batizados. Por que eu pensei nisso? Justamente por conta dessa conservação. Porque muitas vezes a gente batiza pessoas, aí em um ano a gente conseguiu alcançar aí 200 pessoas batizadas. Poxa, é um número muito bacana, realmente é um número muito significativo. Mas e dessas 200 pessoas, no ano seguinte, essas 200 pessoas estarão presentes na igreja ainda? Estarão conosco ainda? Se não estiverem, o que está faltando? Né? O que faltou para essas pessoas permanecerem com a gente? E aí eu fiquei pensando assim, será que essas pessoas elas compreendem de fato o que é o cristianismo? O que é o ser cristão? E isso me deixa um pouco chateado, porque hoje em dia, principalmente nas redes sociais, existe uma banalização do que é o cristianismo, do que é o ser cristão. Muitas pessoas levantam a bandeira do cristianismo, mas na hora da prática, na hora de ajudar, na hora da conservação dos membros, eles não ajudam, não auxiliam, né? Estão mais preocupados com a quantidade do que a qualidade. E aí eu queria aproveitar e dizer que, na minha opinião, ser cristão é uma coisa muito legal. Você pensa, poxa, Ronald, você é cristão desde sempre e você vai dizer que ser cristão é legal porque você vai puxar a sardinha para o seu lado. Mas, como eu não estou aqui sozinho, eu queria jogar essa pergunta para os meus queridos participantes aqui.
Eu vou começar pela Ellen, né? E eu queria, Ellen, que além de você trazer aí, né, alguns pontos que você achou bem interessante na lição essa semana, eu queria que você desse a sua opinião se ser cristão é tão legal assim e por quê? Você acha que ser cristão é legal? Ok, Ronald, então vamos lá, né? Alguns pontos que, para mim, essa lição fala bastante, né? Eu sou da área da psicologia, área humanas, também, né? Sempre me envolvo com pessoas, amo me relacionar com pessoas. Então, para mim, essa lição fala de tudo, né? Como manter, como discipular, como se relacionar. Eu sempre digo que Deus, ele nos criou para relacionamento. Relacionamento com ele, relacionamento com o nosso semelhante sempre, né? E a gente não consegue ficar sozinho, né? Como ser humano, a gente sofre. E nesta lição dessa semana, está mostrando quão importante é a gente cuidar do outro, conservar, né? Então, quando a gente planta, né, lá, a plantinha lá, a gente precisa cuidar, senão aquilo ali vai secar, vai morrer, enfim, não vai florescer como deveria florescer. Então, é esse cuidado, o olhar para a pessoa e não para números, como você mesmo disse, né? Número importante, né? Com certeza, são pessoas para Jesus. Só que o que mantém uma pessoa na igreja? O que mantém uma pessoa? Eu posso jogar essa pergunta para o Galter, que eu conheci ali com uns 12 anos, e o que o manteve aí até hoje, agora como nessa liderança de jovens, o que o mantém jovem, universitário, tá? Na igreja ainda? O quê? Possivelmente ele vai me dizer, tá, Galter? Não sei, você pode dizer também aí depois. Relacionamento, eu tenho amizade, eu fui cuidado, eu me relaciono, pertenço. Você usou uma palavra fantástica, Ronald, pertencer. Nós precisamos nos sentir fazendo parte de algo, né? Então, quando esses jovens estão aí, ou essas pessoas estão chegando para essa comunidade religiosa, eles precisam de cuidados. E eu e você podemos ser esse olhar de cuidado, essa mão, esse abraço, esse cuidado especial. E você me perguntou, aí eu falo demais, tá, Ronald? Então, se você puder voltar à pergunta, não sei se eu respondi. Diga eu perguntei, ser cristão é legal por quê, na sua opinião? Beleza. Ser cristão, para mim, é legal, porque para mim, ser cristão é tudo. É esperança, é verdade, é vida, é relacionamento. Para mim, não tem outra fonte a não ser isso. É uma escolha que eu fiz. Ellen, você é de uma família tradicional, uma família de berço adventista, beleza, sou. Só que eu tive escolhas. Então, eu passei a adolescência, eu passei a juventude, estou passando a minha adultez, né? Toda como cristã, porque para mim, ser cristã é ser único, é ser especial e é poder servir ao outro também. Essa é a minha visão, por que eu gosto tanto de ser cristã. Muito bom mesmo. Obrigado, Ellen. E você comentou aí algo muito interessante, que é o fato de você sempre ter congregado na igreja adventista, né? Eu também sou um adventista de berço, aí, como nós gostamos de dizer, né? Que nós nascemos na igreja adventista, ou seja, os nossos pais eram adventistas. E eu também tenho essa ligação com a igreja adventista, mas tem um ponto que eu acho muito interessante, que foi abordado pela lição também, que é o ponto de amadurecimento de cada um. É muito difícil, na verdade, me perdoe, é muito fácil a gente chegar para a pessoa e falar, olha, você não é cristão, o que você está fazendo é errado, mas eu tenho aqui para você uma oportunidade de salvação, que é o batismo. Geralmente as pessoas abordam os não cristãos dessa forma. Mas a gente já viu aqui em alguns outros episódios que essa não é a melhor forma
né? O batismo, ele vai ser a linha de chegada, né? E não toda a corrida pela salvação. E eu acho que esse ponto é muito interessante porque, mesmo eu sendo adventista desde pequenininho, eu só fui batizado com 16 anos. E essa foi uma decisão que eu mesmo tomei. Porque eu queria ter, não que eu queria ter certeza do que eu estava fazendo, mas eu queria ter a nítida sensação de que realmente aquilo que eu estava fazendo era algo muito importante. Eu queria entender a seriedade daquilo que eu havia escolhido para mim. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente perceber que a gente não pode colher frutos verdes, né? Esses frutos, eles precisam estar maduros espiritualmente para que a gente faça a colheita. E eu já passo a pergunta aí para o Simon, a mesma pergunta que eu fiz para a Ellen, né? Ser cristão é legal por quê, Simon? Diz aí pra gente. Então, é interessante, né? Porque eu tive contato, seja por estudo ou por acompanhar alguns movimentos sociais, alguns grupos sociais, e a gente percebe que os desconfortos, os problemas, a indiferença, a exclusão, ela existe também nesses grupos. Então, às vezes, a gente apenas olhar, a gente vê esses problemas no cristianismo, a gente também não pode julgar, né, todo o contexto do cristianismo por esse aspecto, porque se você olhar todo movimento social, todo grupo social, ele vai ter esse problema. E quando eu olho para isso, eu percebo assim, cara, então eu tenho que olhar mais para aquilo que tem me feito bem, o quanto que isso me fez crescer, e aí eu respondo a tua pergunta. Por que eu acho que o cristianismo é legal? Porque na minha vida eu cresci como pessoa, eu cresci como profissional, eu cresci como ser humano e indivíduo. Por que eu não iria gostar de algo que me promove melhor qualidade de vida? O próprio Cristo diz, olha, eu vim para que vocês tivessem vida plena. E ele não falou só no contexto da eternidade, ele falou aqui na Terra, olha, eu quero que vocês vivam uma vida plena. E eu acredito que o cristianismo me proporciona essa vida plena. Ele tem me proporcionado em Cristo uma vida plena. Mas eu queria também compartilhar com vocês, como jornalista, a gente gosta muito de dados, né? Porque os dados refletem a realidade aí do contexto do qual a gente está inserido, e a lição, o nosso estudo aqui da Bíblia, ele traz um dado interessante. Esse número é muito alto. 40% das pessoas que frequentam a igreja se desvinculam dela. E aí eu fico imaginando, imagina uma empresa onde 40% dos clientes que entram nela nunca mais voltam. Esse número é alarmante. E a lição, ela elenca principalmente 2 motivos que já foram comentados aqui. Primeiro, ou a falta do trabalho, para o qual essa pessoa esteja madura para realmente saber da decisão que ela está tomando, ou o cuidado feito após o batismo. E eu já participei de algumas palestras, de algumas capacitações na área da comunicação, e é incrível, gente. A fidelização do cliente é a palavra de ordem na comunicação hoje. Não basta só você ganhar. O mundo do marketing, o mundo da comunicação, o mundo das vendas já entendeu que ganhar o cliente é difícil, mas fidelizá-lo é mais difícil ainda. Você consegue perceber? Se o mundo dos negócios, que para sobreviver entendeu que a fidelização do cliente, que após venda, como é chamado em alguns lugares, é mais importante ou tão importante quanto ganhar o cliente, o que devemos pensar nós, como igreja, que temos a missão de levar o evangelho, de fazer com que pessoas se associem ao nosso grupo, para que mais pessoas espalhem essa verdade, essa mensagem, essa palavra. Então, a gente precisa ficar atento, porque apesar de nós não sermos um negócio, nós trabalhamos com pessoas. E nós trabalhamos com coisas eternas, para a eternidade. A venda, a comunicação, o marketing é algo que é passageiro, temporário. Mas eles entendem que eles precisam vender. E nós trabalhamos com questões eternas. Por isso, é mais importante
nós nos atentarmos a essa questão. Muito bom mesmo. Caraca, nosso nível aqui está altíssimo hoje. Pessoas muito bem gabaritadas aqui falando com a gente. E tem um ponto na sua fala, o Simon, que eu achei muito legal, logo no começo, quando você fala que existem na nossa sociedade, existem algumas pessoas que são excluídas, né, socialmente. E o mais interessante é que o verso que nós estudamos durante essa semana, que nos acompanha durante essa semana, é do livro de Lucas, né? No capítulo 15, o verso que vai de 1 ao 7. E, na verdade, todo esse capítulo são algumas parábolas que Jesus está contando ali e para os fariseus, né? Quem são os fariseus? De vez em quando você ouve o pessoal falando dos fariseus. Quem são esses fariseus? Fariseus são judeus que eles eram muito ligados à lei, né, ao Pentateuco, né, que são aqueles 5 primeiros livros ali da Bíblia. Eles eram muito ligados ao estudo da lei. Então eles eram as pessoas assim, intelectuais, eram os acadêmicos da época, né? E os fariseus, de tão importantes e tão intelectuais que eles eram, eles criaram alguns locais onde eles estudavam a Bíblia, eles estudavam a lei e passavam esse conhecimento adiante para as pessoas, né? Que mais para frente vai se tornar aí as sinagogas, né? Que funciona tipo a nossa escola sabatina aqui, onde a gente pega a Bíblia e a gente vai lendo e entendendo a Bíblia juntos. E o mais interessante é que Jesus ele conta 3 histórias para os fariseus, né? Por quê? Esses fariseus eles estão começando a julgar Jesus, porque Jesus ele começa a se misturar, né? Essa é a palavra que ele usa ali, que os fariseus usam, começa a se misturar com pecadores, prostitutas, ladrões, cobradores de impostos. E aí os fariseus começam a falar, olha só, você se diz aí, né, filho de Deus e tal, quem obedece à lei e está se juntando com essas pessoas. E aí veio um ponto na minha cabeça pelo seguinte: esses caras que são os cabeças aí do estudo bíblico vira para Jesus e fala assim: olha só, você está se misturando com pessoas que você não deveria se misturar. Ou seja, esses fariseus eles não se misturavam com essas pessoas. Essas pessoas então não tinham acesso direto, pelo menos, da Bíblia por esses fariseus. E isso me impressionou de tal modo, porque do verso de 1 a 7 fala sobre a ovelha perdida, né? E isso é muito interessante porque no final Jesus fala, né, que a ovelha perdida era muito importante para o pastor, porque as outras ovelhas estavam seguras, mas aquela ovelha perdida não estava segura. Então, quando ela foi achada, houve uma grande festa, porque finalmente aquela ovelha tinha voltado para casa. E eu achei isso muito interessante porque liga diretamente com essa parte de discipulado. Muitas vezes as pessoas para quem nós estamos falando sobre Jesus são pessoas que são excluídas socialmente. E eu não digo aqui pessoas ligadas a algum crime, né, hediondo, não. Nem digo algumas pessoas que são excluídas no seu próprio meio social, na família, no trabalho, na faculdade. São pessoas que são um pouco rejeitadas pela aparência, pelo jeito e etc. E aí a gente tem a oportunidade de chegar para essas pessoas e falar: olha só, o cristão é um cara legal, você pode vir com a gente, que aqui você vai encontrar apoio, aqui você vai encontrar alívio, né? E aí você tem a oportunidade de conversar com essas pessoas e fazer o passo a passo ali do processo do discipulado. Só que é o que eu comentei, né? Muitas vezes o cristão, a propaganda do cristão não está tão boa assim. Igual a propaganda dos fariseus também não estava tão legal assim, né? E aí eu pergunto para você, meu querido Gaunter, ser cristão é legal por quê? Diga aí para nós. Pois é, eu vou responder a você e a tia Ellen também. Por que que a gente continua nessa aí? Eu acredito que é o motivo aqui de todo mundo. É por causa, cara, da alegria que a gente sente, né? Da felicidade, do prazer, que é estar no meio das pessoas, né? Participar de várias coisas, de uma sociedade. A gente cria meio que uma família, né? Um ambiente assim prazeroso de estar. E isso não tem preço que paga, não tem atividade que supera esse aspecto assim. Então, toda vez que a gente se encontra lá no sábado para conversar, para discutir, para né, crescer em torno de um assunto e tal, sempre é uma coisa muito legal. Você passa um tempo inteiro, às vezes a igreja é o único lugar que você vai encontrar aquela pessoa, né, aquele grupo. É muito comum isso comigo.
Então, você fica ansioso, né, para ver aquela pessoa que você gosta, aquele amigo seu, para conversar e discutir sobre um tema que nem a gente faz aqui. E também porque, aí eu já parto pessoalmente para mim, porque enquanto eu fui crescendo aí na minha vida e percebendo as coisas à minha volta, aquilo que eu via na igreja era aquilo que realmente se aplicava na vida real para mim. Então, o que eu aprendia que pelo cristianismo é ruim, para mim, realmente eu considerava aquilo ruim nas coisas que eu assistia. Então, certas atitudes, certas ações ou comentários e coisas que as pessoas fazem, que eu vejo, eu não consigo gostar daquilo, não consigo achar bacana e tal, realmente faz sentido pelas coisas que eu aprendi na igreja. Então, eu vejo ali um ambiente onde eu estou de acordo, né? Onde eu estou concordante com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu converso e tal. E lá também tem pessoas que vão concordar com as mesmas coisas que eu concordo. Claro, não sempre, alguns aspectos vão ser divergentes, mas no geral, a gente está ali no meio de pessoas que se entendem e tal, e se abraçam. E isso é muito bom, e isso faz toda a diferença. Então, o assunto dessa lição trata justamente desse pós-batismo, né, que seria o ponto máximo da conversão de uma pessoa, e trata aí, como o Simon falou, desse número que chega a ser realmente assombroso, de 40% de pessoas que decidem sair da igreja, né, após o batismo, e faz essa comparação de como seria isso encarado se fosse numa empresa, né, num ramo aí de atividades que contém clientes e tal. Isso moveria, não tenha dúvida, moveria essa instituição de uma forma drástica e emergente para diminuir esse valor o máximo possível. 40% é um número muito grande. E aí, né, aquela pergunta básica, aquela problemática básica, será que nas igrejas esse esforço também é repetido, de correr atrás disso para que esse número se reduza? Eu sei que os cenários são diferentes e aspectos diferentes. Eu também sei que tem uma pessoa aqui que desmutou o microfone e provavelmente tem alguma coisa para falar. Por favor, Tia. Nesse sentido, Galter, que, né, pontuamos aí, eu acho que vem trazendo, será, né, esse número é assustador, sim. Agora, o que eu e você, enquanto estamos aqui, 4 conversando, 4 cristãos, né, falando sobre discipulado, falando sobre como preservar, e isso eu pego para mim, para que eu possa refletir o que eu, Ellen, enquanto cristã, tenho feito para poder ajudar as pessoas a se fortalecer na fé a qual entrou, a qual pertence, né? E para isso eu preciso pensar sobre. Só que só pensar e só estudar essa lição maravilhosa que fala lá, que traz essa parábola divina, né? Só pensar não vai fazer a diferença. Eu preciso agir. E quais têm sido as nossas atitudes quanto cristãos para poder fazer isso valer a pena? Fazer isso ser de fato real na nossa comunidade. Será que eu, Ellen, tenho feito isso? Isso é uma reflexão minha. Será que nós 4 que estamos aqui temos feito isso? Para que a gente possa falar para o nosso ouvinte, para o nosso amigo, para o nosso jovem que está ouvindo a gente aqui agora, é fácil falar sobre isso e viver isso, né? Então, enquanto cristão, a gente pode dizer assim, bem que é muito bom a igreja, mas algumas, Galter, não conviveram o que você conviveu. Não tiveram, quem sabe, esse momento que você, esse grupo que você conseguiu se unir e se sentiu excluído. E o meu olhar, será que eu enxerguei essa pessoa que se sentiu assim? Para que eu pudesse ir lá buscá-la e trazer e resgatar essa ovelha, né? Para que pudesse ser acolhida? Então, fica aqui nessa reflexão. E aí, o que eu estou fazendo? E sabe que tem aquela frase, né? Enquanto cristã, as nossas palavras, as pessoas quase não conseguem ouvir, porque as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Então, a gente tem que refletir aqui um pouquinho sobre isso. Isso eu tiro para mim, tá? Eu estou refletindo. O que eu tenho feito?
para fazer. Eu senti a indireta, ficou aqui, já tô marcado aqui, entendeu? Eu também, eu tenho que falar a verdade. Não, mas assim, com todo respeito, né? Brincadeiras à parte, eu gostaria de acrescentar dentro do que você falou e gostaria de resgatar um ponto que o Walter muito bem colocou, a questão de pertencimento, de pertencer, do ciclo que a gente cria dentro da igreja. Eu sou natural de Belém, né? Eu nasci em Belém e vivi até os meus 18 lá, foi quando eu vim para São Paulo. Então eu morei em São Paulo, morei em Belo Horizonte, morei em São Paulo de novo, em outras regiões, e vim para Vitória. Imagina para vocês o desafio de todo o tempo e num curto espaço de tempo, todo o tempo eu ter que criar os vínculos novamente. Olha o desafio. Eu saio de um lugar, chego em outro lugar. Quando eu estou construindo um vínculo, eu mudo de lugar e vou para outro. Gente, é um desafio e você vê muitas coisas. Primeiro, você vê o desafio de se inserir num grupo. Muitas vezes, essa iniciativa partiu muito de mim. E eu tenho uma história sobre isso de um amigo que ele ia muito à igreja, numa igreja central de uma das cidades que eu morei. E ele, todo sábado ele ia, as pessoas diziam assim, seja bem-vindo, é a primeira vez que você vem? Seja bem-vindo, é a primeira vez que você... E isso numa classe de escola sabatina. E ele ficou muito constrangido e um dia ele falou assim, não vou mais, eu vou trocar de igreja, eu vou para outra, né, uma menor, alguém que me note. Os anos passaram e ele voltou para aquela igreja. E, coincidentemente, ele voltou no mesmo período que eu cheguei naquela igreja. Só que, como um bom nortista, eu não tenho muita vergonha na cara, né? Então, eu sou um cara de pau, eu sou o cara que vou entrar, que vou socializar. Vocês viram, sábado passado, eu já discutindo com o Galter, falando, não concordo com você e tal, tudo na parceria. E já vou muito, né? Socializo de maneira muito fácil. E aí a gente ficou próximo, eu e esse meu amigo. As pessoas começaram a associá-lo a mim. E aí ele começou a ser conhecido por minha causa. E de repente ele falava assim, nossa gente, mas há 2 anos eu estava aqui. Ele falava, gente, mas eu não lembro de você. Eu não consigo lembrar de você. Ele não era lembrado. Então percebe, o desafio é muito grande. E aí eu vou contar para vocês. Uma vez que eu me insiro no grupo, aí eu sou contaminado. Porque daí eu já estou tão envolvido com aquela galera, com aquele grupo, eu já estou tão adaptado que a minha panela, ela fecha, tem tampa. Vocês entendem? Uma coisa que é um desafio, a gente tem a tendência de reproduzir. E aí, você muito bem colocou, a gente precisa trazer essa reflexão para a gente todos os dias. Porque o cristianismo, ele é diário. E eu acrescento que é um desafio ainda maior para uma igreja de grandes proporções. Como notar pessoas que chegam até os nossos templos de maneira pessoal? Porque hoje, não quero me estender mais, mas hoje nós trabalhamos com segmentação, com público-alvo, com persona, experiências individualizadas. Mais uma vez, esse é o trabalho da comunicação. Então, como que a igreja pode alcançar a pessoa individualmente, pessoalmente? E aí, gente, é que entra o nosso papel, porque a igreja, como instituição, ela não consegue conversar com outro ser humano. Só um ser humano conversa com outro ser humano. É por isso que as empresas nas redes sociais assumem formas de pessoas. Porque empresas, negócios, entendeu? Igrejas, como seus templos sinuosos, não conversam com pessoas. Pessoas conversam com pessoas. E antes, Ronald, eu sei que a gente fala demais, vocês vão trazer uma mulher para falar, e uma mulher eu ainda, aí é um problema. Aproveitando que Simon falou, tem uma frase na parte aí da lição, que diz assim, desejar de todas as nações, só o amor desperta amor, só pessoas se conectam com pessoas, por isso eu e você, a gente precisa refletir e se conectar com essas pessoas, ser esse olhar, ser esse toque, ser né, esse abraço e abrir a tampa da panela para que outros possam também fazer parte dessa panela, né? Que ela cabe muito. Tá vendo? É isso que acontece quando a gente chama 2 feras, uma da psicologia, outra da comunicação, tá tudo entrelaçado aí, só sai coisa maravilhosa e sensacional. Por mim, você estava aqui todo podcast. É bom demais
essas palavras assim e construção de ideia, de conhecimento. Podem falar à vontade aí, né? Mas como Só eu... chamar, eu estou à disposição, né? Já falei aqui, a gente está junto. Bom demais, mano. Então eu vou tentar dar seguimento aqui depois dessa aula que a gente teve, desses dois indivíduos aí maravilhosos. Né, então a lição trata dessa saída, né, de pessoas, e aí a tia Ellen comenta lá, não a nossa tia Ellen Camargo aqui, né, mas a tia Ellen White comenta lá que uma das possíveis causas dessa saída é aquele esforço, né, que antes era gigante para que a pessoa fosse para a igreja e batizasse e se convertesse e tal. Esse esforço acaba dando uma afrouxada, porque, né, na nossa visão, então a pessoa se batizou, está na igreja, show, meu trabalho foi feito, ela aceitou, bacana, então vamos para a próxima, e ela se vira aí com outra pessoa e tal, sendo que às vezes não é muito assim que funciona. Eu trato a igreja, em algumas vezes, né, já que a lição trata aí tanto esse assunto de discipulado, né, com a comparação aí a uma colheita, a um cultivo, né, de uma espécie frutífera, e às vezes eu trato a igreja como uma escola, e para mim a igreja é uma escola que eu vou estudar para, né, chegar a uma vida eterna aí, ou uma vida prazerosa e feliz. Então, eu imagino como uma pessoa que imagina só o discipulado, o processo de discipulado como um vestibular. Então, a pessoa está lá estudando, está aprendendo e tal, né? As pessoas estão ensinando e aí ela passa no seu vestibular e é batizada e tal, e ela chega na faculdade. Só que imagina essa pessoa chegar na faculdade e então não ter mais nenhum apoio, nenhuma direção, ninguém para chegar e mostrar para ela, ó, aqui é isso que funciona, tal. Cara, quando eu cheguei na UFES, se não fosse o pessoal, os veteranos, dando ideia na gente, né, falando, ó, aqui é tal coisa, aqui tal secretaria, diretório acadêmico, e os locais, os cursos ficam aqui nessa região e tal, você tem as coordenadorias para procurar e fazer tal coisa, se você quiser um projeto, uma iniciação científica, eu ia ficar completamente perdido. Eu ia para minha aula, ia fazer o básico, mas muitas oportunidades eu poderia perder. Então, assim também é para mim, na visão de quem chega na igreja, né, um novato, um calouro na igreja. Nós somos os veteranos e a gente tem que cuidar dessa galera, para que eles sintam aí na maior profundidade possível a experiência do cristianismo. Não é só estar na igreja. Aí sim, a gente pega no psicológico aí, é a pessoa querer estar lá, né, se sentir bem lá, desejar estar lá e participar. Então, esse é o nosso papel, de fato. Tia Ellen deu um tapa aí com a classe na gente, né, com uma luva de seda. Nosso papel é esse, é olhar por essas pessoas e olhar por nós mesmos também. Não é só porque a gente está aqui, né, na classe, na direção, não sei, que a gente não vai ter algum problema, alguma dúvida, né, alguma falha, uma queda. Todos nós somos suscetíveis a um erro, né, um cenário aí que pode acabar destruindo a gente. E a gente precisa dos outros ao nosso redor para ajudar a gente a se reerguer. Muitas vezes, né, o esforço solitário ele é um esforço frágil. Agora, o esforço em coletivo ele é questão de sobrevivência. Então, eu já fecho aqui meu comentário falando aí desse ponto que o Ronald abordou também, das parábolas de Lucas, né, Lucas 15. E nos dois primeiros casos, né, da moeda e da ovelha, a gente tem uma felicidade, né, uma alegria em que ambos foram encontrados, mas no terceiro a gente tem um estranhamento por parte do irmão que já estava na casa, né, e ele fica um ciúme, um orgulho, não sei, ele pergunta para o pai, né, mas eu sempre estive aqui, né, eu nunca saí daqui, nunca fiz isso com o senhor e tal, e aí o pai dele fala, né, mas meu filho, é exatamente isso. Tudo que você está aqui, que bom, então isso tudo aqui já é seu, você não tem com o que se preocupar. E assim também é na igreja. Então, o filho não teve o olhar para entender que aquilo era a felicidade do pai, né, e que ele já detinha aquilo tudo que o pai tinha, iria passar para ele de qualquer forma. Então ele fica nervoso, né, porque o filho volta e o pai acha maravilhoso e motivo de festa. E assim também é na igreja, a gente tem que observar a galera que chega, né, como
o Ronald colocou aí lá na época dos fariseus, o pessoal discriminava, né, essa galera que era de fora, e evitar o máximo possível isso. A gente não é porque a gente está na igreja que a gente se sobrepõe sobre qualquer pessoa, né, sobre qualquer... a pessoa faz isso, mas eu não faço, não sei o quê. Você está fazendo um pecado da mesma forma, né? Não existe peso em pecado, existe pecado. Então, a gente tem que estar sempre consciente disso, de que dependemos dos outros, e os outros dependem de nós, e de que na nossa concepção do nosso lugar na sociedade, em qualquer âmbito possível, se nós temos, de certa forma, algum tipo de vantagem, que essa vantagem seja usada em prol dos outros. Que se sobra em você, que você possa preencher aquilo que falta nos outros. Então, é isso aí. A vida é muito mais do que só eu, né não, Simon? O Walter colocou de maneira muito assertiva a questão das nossas ações, e eu queria retomar um ponto que a Ellen colocou numa fala de Ellen White extremamente pontual, que é ela falando, olha, nada acontece por força, apenas o amor gera o amor. E eu estou falando isso porque a lição traz em algum outro momento um ponto interessante. Muitas vezes a gente não consegue praticar porque a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Esse é o ponto. Como é que a gente vai acolher se muitas vezes a gente não tem? Então percebe que o ponto é mais profundo do que simplesmente a ação. Nós temos a ação, que é ali o problema em si, mas agora a gente precisa dar um outro olhar para o diagnóstico que vem de dentro. Eu já vi pessoas falarem sobre Jesus, pessoas que eu olho e falo assim, gente, a pessoa está falando. Aquele típico perfil que nós julgaríamos em todas as esferas. Falaríamos assim, essa pessoa não tem nenhum perfil do cristão, não está andando nas normas que a gente conhece, nas leis que a gente conhece, da maneira que a gente acha que é certo, mas ela está pregando. E eu olhava essa pessoa e falava assim, gente, como assim? Ela está falando mais do que eu, que conheço tudo que eu conheço. Mas por quê? Porque ela está falando o que ela tem, ela está dando o que ela tem. E aí, a lição traz a história em Marcos, capítulo 5, sobre o endemoniado, que Jesus fala para ele, Jesus restabelece a sanidade daquele homem e fala assim, agora vai e prega. A lição pontua que aquele homem, ele não tinha todo o conhecimento que os discípulos tinham sobre Jesus. Aquele homem não ouvia diariamente a mensagem que Jesus passava corriqueiramente aos discípulos. Mas apenas a transformação de vida dele foi o suficiente para Cristo chegar e falar assim, cara, é o seguinte, agora vai e fala do que te aconteceu. Esse era o evangelho daquele homem. Aí, dentro das perguntas reflexivas que a Ellen nos propôs, a gente vai acrescentar mais uma. O que nós temos? E o que nós temos é o suficiente para passar para quem não tem. O que a gente tem é o amor de maneira genuína, da sua maneira mais intensa, latente, sabe? Aquele homem só tinha um coração transformado. E Ellen White diz que é o suficiente. Se você quer acolher, se você quer pregar, se você quer manter alguém nos bancos da igreja, congregando junto com você, a única coisa que você precisa é ter um coração genuinamente transformado. Talvez os nossos medos, talvez as nossas inseguranças, talvez a falta de convicção que nós realmente somos salvos em Cristo Jesus nos impede de acolhermos as pessoas que precisam sentir essa salvação. E existe uma frase que é muito bem colocada também na lição, que fala assim, olha, quando eu olho para mim mesmo, eu vejo que não tem como eu me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu percebo que não tem como eu me perder. Olha que interessante. O evangelho em Cristo é o que nós precisamos na nossa vida.
A gente vai refletir, a gente vai debater, a gente tem explicações no campo da psicologia, no campo da comunicação e nos mais diversos campos. Mas, no fundo, se nós não tivermos a Cristo, se nós não se comportarmos como Cristo, se nós não acolhermos como Cristo, se nós não seguirmos a Cristo, porque, no final de contas, cristianismo é ser seguidor de Cristo. Então, toda a nossa teologia, todas as nossas ações, tudo que a gente acredita vai por água abaixo. Então, nós precisamos fazer valer o mestre que a gente segue, Jesus Cristo. Muito bom, gente, muito bom mesmo. A qualidade daqui do nosso podcast hoje está altíssima, altíssima. Foi muito legal estar com cada um de vocês. Eu poderia ficar horas aqui, mas infelizmente nós precisamos encerrar o episódio de hoje. E agora eu vou dar alguns minutinhos para as considerações finais de cada um aí. Uma conclusão, algum ponto que você acha interessante que você tirou aí da lição essa semana, que é para a galera guardar no coração. Então, começando por ela, tia Ellen, fala aí para a gente as suas considerações finais. Ok, então vamos lá. Eu acho que eu só levantei reflexões aí também, né? Então, sigam com elas, tá? O que você que está ouvindo esse podcast, você pode fazer de diferente. Como o Simon pontuou, aquele que foi curado por Deus, a única coisa que tinha a falar foi da mudança dele. Então é isso. Jesus te mudou? Então fale dessa mudança. Viva essa mudança. Pratique essa mudança com atitudes, certo? Atitudes. E só o amor desenvolve amor. Então, e para mim fica, para vocês aí também, aquele verso da Bíblia, Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando a gente tiver esse sentimento, a gente vai amar pessoas, a gente vai conduzir pessoas, a gente vai discipular pessoas naquilo que você crê. Então, aonde você estiver conectado, ali estará a sua força também para discipular, para amar, para você se sentir fazendo parte de uma comunidade. Vale a pena ser um cristão, vale a pena ser um discípulo e vale a pena discipular também. Muito bom, muito bom. E aí agora vou dar a oportunidade para ele, o grande Simon, diga aí suas considerações finais. Eu gostaria de destacar rapidamente o que Ellen White fala em evangelismo. Ela diz assim: caso os membros da igreja negligenciem esse dever, serão infiéis à incumbência que Deus lhes confiou. Não adianta nós fazermos tudo que nós formos fazer, toda a empreitada que nós entendermos a fazer, se nós não cuidarmos das pessoas que estão chegando na nossa igreja, nós estaremos sendo infiéis. Como se nós não estivéssemos devolvendo o dízimo, como se nós não estivéssemos frequentando a igreja, como se nós estivéssemos quebrando qualquer outro mandamento. Nós estamos sendo infiéis. E essa responsabilidade é nossa individualmente. E, Ellen, é importante as suas reflexões. É de um psicólogo nato. O psicólogo, ele, quando ele tem as perguntas certas, ele faz a gente ter as respostas corretas para as nossas indagações algumas vezes. Sei que eu faço terapia. E é isso. A gente precisa trazer a responsabilidade para a gente, individualmente. Eu não quero saber se o líder jovem, se o pastor, porque a gente tem, né, essa tendência natural de jogar para a responsabilidade para os nossos líderes, para o pastor. Não, essa responsabilidade é nossa. Porque, no final das contas, são pessoas que muitas vezes estão do nosso lado. São vizinhos que a gente conhece e acompanha há anos. Outras vezes, são pessoas com dores semelhantes à nossa, que só a gente, como pessoa que já passou por essa situação, consegue entender. É um jovem que precisa da palavra de alento de outro jovem. É uma mãe lutada que precisa do alento de, às vezes, outra mãe que passou pela mesma experiência. Mais uma vez eu repito, não é a igreja como prédio, templo. Muitas vezes não vai ser a nossa liderança. É você que está nos ouvindo. Essa mensagem que você está escutando chegou até você, porque esse desafio é seu. Tome isso para você agora. Essa conversa foi para mim. E eu vou sair daqui extremamente incomodado com a minha vida.
E é para isso que serve esta reflexão, para que você saia incomodado e que esse incômodo gere mudança na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as tuas decisões e que nós continuemos firmes até Jesus voltar. Amém, amém. Show de bola, isso mesmo. Eu vou ser incomodado daqui também, com certeza. E diga aí, Galter, você vai sair incomodado daqui também? A gente tem que fechar esse bonde aí, né? O bonde dos incomodados. Cara, fica até difícil, né? Achar alguma coisa aqui a ser adicionada. Acho que tudo foi fechado aí com maestria, né? Com a chave de ouro. E é muito bom ter essa conversa assim semanal que eu e você, pelo menos, né, Ron? A gente tem. Sempre é uma aula que a gente tem aqui de 40, de 50 minutos e vale para a vida inteira. Eu tenho só para finalizar, eu vou até fazer de uma forma simplificada, que sejamos amor com os outros, que a gente possa praticar e possa ser amor, seja dentro ou seja fora da igreja, porque um processo de discipulado pode tanto começar e pode também ser interrompido devido à falta ou o acréscimo, né, a presença aí do amor. E isso vale para todas as atividades e exemplos e ambientes presentes na nossa vida. A gente deve ser, né, uma mão de Jesus aqui, um carinho de Jesus aqui na Terra para com todo mundo. E que a gente nunca se esqueça disso. Maravilha, muito bom mesmo estar com vocês aqui. Muito legal que você tenha parado alguns minutos para ouvir a gente. E nesse momento eu quero divulgar as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram com @HopeClassVix, VX no final. E você que está ouvindo a gente através do nosso canal no YouTube, comenta aqui embaixo caso você queira um estudo bíblico, que nós temos um material muito bacana para passar para você. Beleza? Ou então você pode procurar a gente lá nas redes sociais, manda um direct para a gente e nós vamos enviar para você um material muito bacana de estudo bíblico. Ou caso você queira dar estudo bíblico, também procure a gente. Nós vamos arranjar pessoas para que você possa fazer isso. Muito obrigado mais uma vez, meus queridos. Tenham todos uma boa semana e até semana que vem.